Então, no nosso último encontro, a gente teve uma aula que quem deu foi o Rômulo, que é o nosso tutor, né? E nessa aula, o Rômulo falou sobre alguns diagramas de fase específicos, né? Diagramas de fase mais peculiares, vamos dizer assim, né? São de substâncias que têm propriedades pouco usuais, que são o caso da água, do hélio e em alguma medida também do CO2, né, do dióxido de carbono, que tem aplicações ou propriedades muito relevantes para a gente, né? Ah, ó, Romulo aí. Então foi bastante proveitosa a aula, e essa aula que o Rômulo deu, ela encerra nosso assunto de substâncias puras, né? Então a gente estava vendo equilíbrio de fase e diagramas de fase de substâncias puras até essa última aula. E hoje a gente vai para que eu poderia chamar de último tópico da disciplina, que é quando a gente vai tratar. Bom dia, Romulo. Quando a gente vai tratar de misturas e mais adiante, logo logo, a gente vai tratar de sistemas em que a composição varia, ou seja, sistemas em que a gente tem a reação acontecendo de alguma forma, né? Antes de eu continuar, está todo mundo me ouvindo direito? Eu andei tendo problema com esse fone ultimamente. Sim, tá Sim, tudo tá dando tranquilo. pra ver, sim. Tá ótimo, então. Qualquer problema, vocês me avisam, tá? A qualquer momento. E aí, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre misturas, mas eu não vou me alongar demais sobre misturas, porque, como eu já falei antes, né, o conteúdo da disciplina que chama Equilíbrio e Cinética, né, que, se eu não me engano, vocês vão ter no sexto período, né, porque, em princípio, agora vocês teriam estrutura atômica e molecular e depois equilíbrio e cinética. A primeira parte dessa disciplina está muito ligada a equilíbrio de fase, de misturas, né? Que aí a gente vai poder, vocês vão poder discutir bastante destilação, vão poder discutir vários fenômenos que são relevantes para os químicos, né? Mas é importante para a gente, como a gente nessa disciplina atual, a gente está previsto, né, conversar sobre vários aspectos de equilíbrio químico, equilíbrio e reação. A gente primeiro precisa pensar o que está acontecendo numa mistura, né? Então, eu queria começar hoje por esse assunto, né? Começar esse assunto hoje, para que a gente possa avançar um pouco. É só achar o que eu estou querendo mostrar para vocês. Porque aí a gente consegue avançar um pouco nesse sentido de chegar em equilíbrio químico numa das próximas aulas. Então vamos lá. Eu preparei alguns slides, né, que eu já tinha, inclusive, muita coisa preparada, porque a gente vai lidar com algumas figuras agora e com algumas coisas que eu acho que vale mais a pena eu tentar fazer preparado do que no braço, mas algumas coisas a gente ainda vai para a tela branca mesmo. Tá, então vamos lá. A partir de agora, como vocês sabem, eu não vejo mais vocês, então para que eu entenda que vocês estão em dúvida, por favor, abra o microfone e fala à vontade. Então, o que a gente vai falar agora são misturas, né? Então, como a gente está falando, né? A gente tem uma coisa que a gente tem que desenvolver linguagem em fisicoquímica, né? Então, parece uma obviedade, mas a gente precisa definir isso. Então, mistura é quando a gente tem mais de um componente presente no sistema. Ou seja, a gente não tem
não pode mais considerar o sistema como sendo de uma substância só pura, né? Quando a gente tem uma mistura, a gente tem que levar em conta a contribuição de cada um dos componentes dessa mistura às propriedades termodinâmicas do sistema como um todo, né? E é nesse ponto que a gente primeiro olhar um pouco sobre misturas vai ajudar muito a gente quando a gente for tratar de equilíbrio químico, né? E aí, para começar a falar sobre misturas, a gente precisa definir um tipo de grandeza, né? E esse tipo de grandeza são as chamadas quantidades molares parciais. Duas quantidades molares parciais que vão ser muito úteis para a gente primeiro, o volume molar parcial e a energia de Gibbs molar parcial, que a gente vai chamar de potencial químico também, tá? Só que ela tem propriedades um pouco também particulares quando a gente está na mistura, que a gente precisa redefinir potencial químico agora considerando que a gente tem uma mistura de substâncias, né? Eu vou começar a discutir com vocês um pouquinho sobre o volume molar parcial, né? Então, eu peguei essa figura aqui que está aparecendo do Atkins, né? Então, se vocês olharem lá, as versões em português têm uma figura igual, só que com os eixos em português, né? E aqui, o que, que é isso aqui? A gente tem do lado esquerdo desse gráfico, no eixo Y, o volume molar parcial da água, o volume molar parcial do etanol está no eixo da direita, e esse diagrama aqui ele mostra para a gente a relação de fração molar. Eu até coloquei um slide com uma definição de fração molar mais para frente, mas aqui o que está acontecendo? A gente pode entender aqui dessa forma. Se a fração molar do etanol, que está aqui no eixo X, quando a fração molar de etanol é zero, quer dizer que não tem etanol nenhum. Se a mistura é etanol com água, então quer dizer que aqui no zero de fração molar de etanol, a gente só tem água pura. E exatamente ao contrário, quando a gente está aqui no 1 de fração molar de etanol, quer dizer que a gente tem etanol puro. E a gente tem zero de água, né? E o que é volume molar parcial? Uma forma de definir isso aqui, é a diferencial do volume pelo número de mols da substância J, mantendo todo o resto constante, quer dizer, o número de mols total também é constante. Como é que a gente pensa nisso aqui? Então, seria o volume molar, a gente já sabe, é ΔV, é o volume dividido pelo número de mols. Só que o que acontece aqui? Aqui, a gente tem que levar em conta que a gente está numa mistura. Então, é o volume da substância dentro dessa. É o volume molar da substância, mas levando em conta que a gente está numa mistura, que a gente tem um número de mols total aqui que é diferente desse NJ aqui, né? A gente tem uma outra substância, uma substância K, sei lá, que também está presente. Então, o que acontece é que essa derivada, esse valor do volume molar, ele pode variar com a composição, com a relação entre o número de mols da substância J e o número de mols total, ou seja, varia com a composição, varia com a fração molar, certo? A gente vai ver um exemplo disso. Agora está um pouco abstrato, mas é o seguinte. Então, se a gente lembrar lá da nossa dos nossos conhecimentos prévios, quando eu tenho água pura, eu estou aqui ao longo do eixo Y, esse eixo Y à esquerda, tá? A densidade da água é, para todos os efeitos, 1, né? E a massa molar da água é 18 gramas por litro, aproximadamente. Então, o aproximadamente quer dizer que esse número aqui está um pouco fora do tracinho, né? O volume molar, ele é dado, por exemplo, em mililitros por mol, né? Pode ser litro por mol, né? Que está em centímetro cúbico, né? Que é a mesma coisa que mililitro por mol. Quando a água está pura, então a gente tem, lembrando que a densidade da água é 1, a gente tem 18 centímetros cúbicos por mol, né? Só que
E esse aqui seria o volume que cada mol de água ocupa, por exemplo, num copo de água puríssima, né, num copo de água desionizada. Se eu começo a adicionar etanol nessa água pura, eu começo a andar aqui no eixo X, eu começo a andar no sentido do aumento da fração molar de etanol. Então, eu vou adicionando etanol nesse material. O que acontece com o volume molar da água, quer dizer, cada mol de água passa a ocupar volumes diferentes do que ocupava quando a água estava pura. Então, a gente tem aqui um máximo, né, que deve estar em torno de 18,5, e depois você vai, à medida que vai aumentando a fração molar de etanol, o volume de cada mol de água diminui. Até que quando a gente está aqui em 0,9, mais ou menos por aqui, o volume molar da água caiu para perto de 15 centímetros cúbicos por mol. Quer dizer que o mesmo número de mols de água vai ocupar agora um volume menor. Ou seja, é como se a gente estivesse aqui aumentando a densidade da água, certo? Nessa situação específica. Quando a gente pensa agora no etanol, a densidade do etanol é um pouco menor que 1, né? A massa molar do etanol aqui vai ser 24, mais 5, 29, mais 16, 40, 41, né? Então a gente tem aqui uma massa molar em torno de 41 gramas por mol, se eu não tiver feito a conta errada, mas o etanol puro ocupa 58 ml por mol, né? Então, em torno de 58. Ou seja, né, ele tem uma densidade menor que 1, né, se a gente pensar nessa situação. Só que quando a gente começa a adicionar água no etanol, acontece algo similar que aconteceu com a água. Você tem, cada mol de etanol começa a ocupar um volume cada vez menor, até que atinge um mínimo aqui, a gente tem que olhar agora no eixo da direita, né? Um mínimo que deve ser da ordem de 53 aqui, centímetro cúbico por mol. Tá? Então, o que isso quer dizer? Né? Isso quer dizer que você aumentou a densidade do etanol, né, ao adicionar água. Se você aumentou a densidade das duas substâncias, então se a gente estiver aqui no meio, fração molar, meio, né, cada número de mols aqui igual das duas substâncias. O volume molar das duas substâncias nessa situação é menor do que se você tivesse as duas substâncias puras. Então, a gente esperaria uma contração. Se eu misturar água com etanol, a gente esperaria uma contração. Vamos ver isso acontecer? Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Não sei se todo mundo já viu. Né? Para evitar que eu fique falando muito grego. Ué, não está parando de compartilhar, por quê? Então eu vou mostrar para vocês um videozinho bem rápido. Está em inglês, né, para variar. We think of volumes as being additive. This is true for water. Here I have 2 samples of water at 250 milliliters. Então, são duas amostras de água, só está corada, né, com um pouco de um corante verde. Ela junta 2 frascos de 250 ml e chega a 500 ml. Agora aqui a azul é a água e aqui o color é o etanol. So this is 100% ethanol. Let's look at the difference. Both 250 milliliters. As you can see, their volumes were not additive. Due to the amount of hydrogen bonding between ethanol and water, we see a negative volume currency. The volume decreases. Dá uma olhada aqui, então, né? O que a gente tinha aqui, quando ela misturou duas amostras de água, de novo, é só um corante aqui, é só para ficar mais fácil de fazer o vídeo, né? Que eles colocam
você obtém, é óbvio, né? Você junta 250 ml de água em 2 frascos para um só, dá 500. Você esperaria que o mesmo acontecesse com água e etanol, em princípio, né? Mas você junta 2 frascos de 250 ml, um com água e outro com etanol, e você não tem 500 ml no final. Eles mediram aqui 480, deve estar certo, sei lá, né? Numa proveta, né, que tem a sua limitação, mas você percebe, é visual a diferença. E é isso que quer dizer, se você fizer as contas aqui, a fração molar aqui não é meio, né? A fração molar aqui tem em torno de 0,8, mais ou menos, né? Então a gente estaria naquele gráfico mais perto do eixo da direita, né? E então o volume molar das duas substâncias já é consideravelmente diferente do que a gente tinha quando elas estavam puras, tá? Então é isso que a gente vê. Vocês podem fazer isso em casa, né? Mas etanol 70 não vai dar o mesmo efeito, mas vocês vão ainda assim vão perceber uma variação importante, tá? É isso que acontece mais ou menos. Espera aí. Parece 470 ou eu estou vendo coisa? Olha, eu também achei que estava mais para 470, mas eles colocaram 480 no vídeo e eu não fui questionar. Pode ser questão de paralaxe, eu não sei, João Paulo. Né? Oi, querida. Oi. Pode ser questão de paralaxe, mas é interessante assim, né? Não sei se provavelmente vocês nunca fizeram isso, mas é bastante comum essa demonstração específica de água com etanol. A discussão microscópica, né, é muito parecida com essa que eles falaram rapidamente. Eu não sei se todo mundo conseguiu seguir o inglês, porque estava realmente bem rápido. Você tem um rearranjo das ligações de hidrogênio. Né? Então, essa seria uma explicação microscópica para isso. Mas, do ponto de vista macroscópico, é importante a gente perceber isso. Então, agora a gente está lá. Vamos voltar lá para a apresentação. A gente estava, ao mostrar, ao aparecer aquilo lá, a gente está aproximadamente aqui entre 0,7 e 0,8 de pressão molar, se eu não me engano, né? Então, você estaria agora com um volume molar, vamos pensar que está 0,8, né? O volume molar da água que saiu de 18 e aqui está abaixo de 16. Então, cada mol de água está ocupando 2 ml a menos do que ocupava quando a água estava pura, né? E para o etanol, a variação, se for 0,8 mesmo, que eu estou falando, a variação ainda não foi muito grande, mas ainda assim é uma variação, uma tendência de queda, né? Então a gente já teria também uma pequena diferença no volume ocupado pelo etanol. Então, ao andar aqui, a gente tem a gente pode esperar isso acontecer, né? Então a gente vai ter um mínimo de volume em algum lugar. Não é muito óbvio, né? Porque a água e etanol é um sistema bastante complexo. Por exemplo, tem um momento de aumento do volume molar da água. Ou seja, em uma certa fração molar, em torno de 1 aqui, né, de etanol, de 0,1, desculpa, você tem uma água menos densa do que ela estava quando estava pura. Ou seja, você aumentou, expandiu, né, aumentou a distância média entre as moléculas de água nessa situação. Porque é um sistema que envolve muita ligação de hidrogênio e ele fica bem complexo. Mas, para a maioria dos sistemas, você tem variações do volume molar com a composição. Então, uma quantidade molar parcial é isso. O volume permite que a gente veja isso muito bem. O volume molar parcial. Ela é uma quantidade que depende da composição do material. Então, se você muda a fração molar de uma mistura, você muda o volume molar parcial das substâncias que compõem essa mistura. Né? Composição, aqui a gente está pensando mesmo na fração molar. Né? E aí, só para definir de novo fração molar para alguém que ainda não tenha, vocês já trabalharam com isso, especialmente quando a gente estava tratando de bases, né? Mas é simplesmente a fração entre a quantidade de matéria de uma espécie, né,
com a quantidade de matéria total, que a gente pode definir dessa forma. Então, a fração molar é sempre definida como X, né? A princípio, né? Então, a fração molar de uma espécie I qualquer substância, é o número de mols da substância pelo número de mols total. Esse número de mols total é o somatório do número de mols de todas as espécies que compõem a mistura, inclusive a espécie I. Né? Se eu pegar a fração molar de todas as substâncias que compõem a mistura, então eu posso calcular a fração molar para I, para A, para B, para C, para qualquer espécie que esteja nessa mistura. Posso calcular uma fração molar para cada uma delas, e ao fazer isso, se eu somar todas as frações molares, eu necessariamente chego em 1. Né? Porque aí eu vou ter um somatório de todas as frações das contribuições de cada espécie para o número de mols total. Então, a gente tem necessariamente, numa mistura, quando eu somo as frações molares, eu tenho 1. Né? Então, a gente pode sempre dizer, como um exemplo mais numérico, se eu tenho duas espécies A e B, a fração molar de A é dada por essa expressão. Eu tenho o número de mols de A dividido pelo somatório, né, de A mais B, porque nessa mistura só tem A e B. Para B é a mesma coisa, só que eu considero aqui o número de mols de B. Se eu somar as duas frações molares, se eu simplesmente somar essas duas expressões aqui, eu vou ver que, ao somá-las, eu vou chegar que necessariamente isso aqui dá 1. Né? Porque eu vou fazer o NA sobre NA mais NB mais NB sobre NA mais NB, isso aqui dá 1, porque vai ficar NA mais NB sobre NA mais NB, esse somatório. Né? Isso vale geral. Né? Isso aqui é um exemplo só com duas substâncias. Né? Isso aqui vai ser muito útil para a gente discutir mais adiante o que acontece com as misturas em algumas situações específicas, tá bom? Até aqui tá claro, eu falei. Tá sim, professor. Eu tenho uma dúvida. Vocês já tinham ouvido falar sobre essa variação do volume molar com a composição? Você pode repetir que cortou um pouquinho? Vocês já tinham ouvido falar sobre essa variação de volume molar com a composição antes? Eu nunca tinha ouvido falar, não. Não sei os colegas. Porque eu, de novo, né, às vezes eu não sei exatamente se eu estou falando alguma novidade para vocês, né? Eu sei que fração molar não, mas porque esse tipo de situação ela é relevante em vários aspectos, né? Mas eu acho que a gente só fala isso mesmo na fisicoquímica. Obrigado pelo retorno. Se dá licença para o comentário, eu acho interessante não ter visto isso, porque eu tenho um pouquinho mais de facilidade, geralmente, com química analítica e nunca ouvi falar disso. E parece ser importante em certas situações de química analítica, né? Você precisa de ter um volume certo, preciso. Essas variações elas podem ser relevantes em casos em que você tem número de mols equivalentes, né? Se você for pensar, você tem toda a razão, o Henrique. É o Henrique, né? Eu tenho quase certeza. O que acontece em química analítica é uma coisa que a gente vai ver mais adiante. O que o pessoal faz? Sabendo desse tipo de fenômeno, o que se faz é trabalhar sempre com soluções diluídas. Porque todos esses fenômenos, deixa eu voltar lá, né? Todos esses fenômenos, se você está numa solução bem diluída, vamos dizer que você está numa solução em que você coloca só um pouquinho de etanol. Então você está praticamente com a fração molar aqui quase zero. Por algum motivo você precisa colocar lá uma fração molar 0,001. Se você olhar nessa região, a variação é muito pequena para a água. E como o etanol está em muito pequena quantidade, mesmo que tenha variado bastante para o etanol, a influência é muito pequena.
Então, em química analítica, normalmente você vai perceber que todo mundo tende a trabalhar com concentrações relativamente baixas. Né? Por quê? Porque e a gente vai ver isso, isso é bem geral. Quando você está nos limites de frações molares baixas, para pelo menos um dos componentes, esses efeitos de variação com a composição eles são menos importantes. Você consegue descartar eles, você consegue trabalhar sem levar eles em consideração. Mas isso, por que isso é feito? Porque as pessoas sabem que isso aqui acontece, certo? Todo mundo já, né? Todo mundo, eu digo, as pessoas que estão trabalhando com isso, eventualmente já se depararam com esse tipo de dificuldade, perceberam que é muito mais simples trabalhar com soluções que são diluídas, né? Diluídas com concentrações bem baixas. Mas isso que você falou é realmente muito importante, tem que ser levado em conta, porque às vezes você não consegue fugir, dependendo do seu tipo de amostra. Gustavo, Pode falar. antes da gente seguir, eu gostaria de perguntar para vocês, só para a gente aplicar essa fração molar aqui rapidinho. A gente viu um exemplo que a gente vai misturar 250 ml de água pura e 250 ml de etanol puro, né? A gente está nessa situação. Então, a fração molar de cada um é 0,5 ou não? Não, a fração molar não é, não. Não é não. Vocês concordam? Todo mundo concorda? Tá bom. Ó. É um consenso silencioso, né, que se chama. E por que que não é, né? Porque quando a gente fala de fração molar, a gente está falando em número de mols e não em massa. Então a gente teria que necessariamente calcular o número de mols de água que está associado aos 250 ml e de etanol que está associado aos 250 ml de etanol, né? Que vai dar um número diferente, porque as massas molares são diferentes. Né? Então a fração molar a gente pode até não saber o valor, mas a gente sabe que não é meio, né? Tá bom? Perfeito. Era isso mesmo que eu queria levar para eles. Legal. Bom, eu tinha trazido aqui, eu queria saber se vocês topam fazer, né? A gente calcular uma fração molar, né? Então, agora pensando em gás, né? Por enquanto. Vocês topam fazer? Então, seria um exemplo, que seria calcular as frações molares de nitrogênio, oxigênio e argônio no ar seco, né? Quer dizer, a gente não tem que levar em conta a água, sendo que 100 gramas de ar consistem dessas massas que estão dadas aí de cada um dos gases, né? Então, 75,5 gramas de nitrogênio, 23,2 gramas de oxigênio e 1,3 gramas de argônio. Dá para fazer? 5 minutos.
Bom, pessoal, vamos. Eu preparei aqui, né? Enquanto vocês estavam fazendo, eu fiz também. Vamos ver se eu não errei as contas. Então a ideia toda está aqui, né? Então a gente tinha aqui em cada 100 gramas essas massas. Será que eu copiei errado, né? Mas acho que não. Essas massas aqui de cada gás. As massas molares estão dadas aqui. Então do N2 é 28. Eu não usei os decimais, né, para fazer mais rápido a conta. A massa molar do O2 é 32, do CO2 é 44. Então dá para a gente calcular para cada 100 gramas de ar
qual seria o número de mols de cada uma das substâncias, simplesmente dividindo a massa pela massa molar. Então, eu cheguei no valor de 2,696 para N2, 0,725 para o oxigênio e 0,0295 para o CO2. E aí, o cálculo da fração molar é o número de mols de cada substância. Então, nesse caso aqui é o nitrogênio. Então, a gente tinha achado esse número 2,696 pelo somatório de todos os números de mols, dá essa fração molar aqui de 781. Fazendo o mesmo procedimento para o oxigênio e para o CO2, eu obtive esses valores. Eu vi que o número de vocês foi um pouco diferente. Provavelmente eu copiei o número errado, né? Você botou CO2, na verdade, era argônio. É argônio, Então, tá. Então o erro foi esse. Mas a diferença ali na fração molar do argônio e do CO2 não é muito grande, não. Enfim, mas desculpa, eu tentei fazer de memória e coloquei CO2 no lugar do argônio. Tá certo, obrigado. Mas o procedimento é mais ou menos esse. Vocês me desculpem aí pela confusão com a substância, né? Aqui teria que ser argônio, né? Se alguém estiver vendo depois, talvez fique confuso, né? Então aqui eu errei. Aqui tinha que ser argônio. E aí a massa molar, argônio eu não lembro, mas é fácil de achar, né? É próximo, é 40. Arredondando bem, assim, bem por cima mesmo. É 30 e pouco, né? 39 alguma coisa, né? Aí vai dar 39, 90. Tá certo. Aí vai dar um número de mol um pouquinho maior, né? Então vai causar essa variação nas frações molares. Mas tá certo, obrigado. O processo era só para a gente treinar isso aqui, para não gerar dúvidas, né? E quando é interessante perceber o seguinte, que se vocês olharem esses números aqui, 78 e 21, né? Aqui o 0,78 e 21, se a gente for pensar, a gente poderia escrever isso aqui em porcentagem, né? Se eu multiplicar isso aqui por 100, isso vai dar 78,1% em mol, né? Para o oxigênio vai dar 21,0% em mol, né? Que se vocês lembrarem, isso aqui é mais ou menos o que a gente fala o tempo todo, né? Que o oxigênio, nas condições normais, ocupa em torno de 20%, 20% do ar. É 20% em mol, né? E aí, lembrando que a gente está na pressão atmosférica, a gente pode tratar como gás ideal facilmente, né? Então, o volume é similar, né? O volume molar dos gases vai ser praticamente, né, para todos os efeitos práticos, ele vai ser o mesmo entre essas duas substâncias, né? Então, o 78% e 21% que a gente sempre fala sai daí. Ok? Então, se a gente continuar um pouquinho mais, agora a gente precisa definir uma outra grandeza molar parcial que é muito relevante para a gente, que é o potencial químico, né? Então, agora, se a gente está falando de potencial químico, a gente tem que lembrar de uma coisa, né? Então, o potencial químico, ele vai entrar na definição da energia de Gibbs de uma mistura. Então, a energia de Gibbs total de uma mistura, ela vai ser o somatório das energias de Gibbs de cada substância aí, né? Então, como que eu acho a energia de Gibbs da substância aí? Eu pego o número de mols dessa substância e multiplico pelo potencial químico dela, né? Isso dá o G. Se a gente lembrar lá da definição que a gente fez lá de energia de Gibbs molar. Então, se eu tiver várias substâncias, eu vou ter diferentes valores aqui do número de mols de cada uma delas, né? Então, portanto, vai ter uma influência
na energia de Gibbs o número de mols de cada espécie. Né? Para uma mistura, a gente tem que definir o potencial químico de uma forma diferente, porque o valor aqui que vai surgir no final das contas depende do número de mols. Né? Então, a gente pode definir como, em misturas, né, o potencial químico como sendo a variação da energia de Gibbs causada pela adição de 1 mol da substância I, mantendo a composição da mistura constante. Parece haver uma contradição nessa definição. Né? Porque aqui a gente está falando que eu vou adicionar 1 mol da substância, mas eu vou manter a composição constante. Né? Parece ter uma chama? Uma contradição nessa afirmação. Né? Alguém sabe me dizer qual seria o jeito de a gente fazer isso? Não ser uma contradição? O silêncio indica que vocês talvez não consigam fazer isso nesse momento. Então, o que acontece? O que isso quer dizer, na verdade? Isso aí seria a gente pensar que a variação... Então, infelizmente, eu não sei usar isso dessa forma. Vamos ver se eu consigo. Não. Aqui seria a variação de G, então seria a diferencial de G em relação ao número de mols da substância I, né? Mantendo a composição constante. Ou seja, essa adição ela tem que ser diferencial para a mistura. O que é diferencial? Quer dizer que ela é infinitamente pequena. Então seria como se a gente adicionasse 1 mol de água no oceano. Então já existe uma composição da água ali no oceano. Né? Então tem lá uma fração molar de água, levando em conta que você tem um monte de sal dissolvido, você pode calcular essa fração molar da água. A ideia seria essa. Aí você adiciona 1 mol de água. 1 mol de água. São 18 ml de água num oceano, ou num lago. Uma adição que, para todos os efeitos, ela é infinitamente pequena. Então seria, na verdade, essa definição falada, com muitas palavras, seria basicamente a derivada de G com N, mantendo o N total constante. Né? Que é uma definição que só serve para mostrar para a gente que essa diferencial ela pode mudar com a composição. Então, se eu tiver em diferentes partes da curva, de uma curva de composição do material, o potencial químico desse material vai mudar. Né? A inclinação dessa curva vai mudar de acordo com a composição e a gente precisa entender um pouco melhor isso. Tá bom? Então, se a gente tiver uma mistura binária, isso aqui fica... Eu sempre gosto de colocar essa quebra do somatório para a gente não se perder. Né? Então, para uma composição binária, a energia de Gibbs total da mistura vai ser dada pelo número de mols de A mais potencial químico de A, mais a mesma coisa para o B. Né? Então é isso aqui que a gente pode definir o G. Só que, de novo, a gente nunca mede essa grandeza aqui, certo? A gente nunca mede G. O que a gente consegue medir são variações da energia de Gibbs. Da mesma coisa que a entalpia, né, que a gente falou já desde o começo do curso. Então, se eu quiser calcular a variação da energia de Gibbs causada pela mistura, que isso sim me interessa. Né? Eu não sou capaz, em princípio, de calcular o G nessas duas condições.
a princípio. Mas eu posso calcular o valor do ΔG total, né? O ΔG de mistura. Eu não posso calcular, mas eu posso escrever a partir da definição. Então, como é que seria, né, o ΔG, o G final? O G final seria o número de mols de A multiplicado pelo potencial químico de A no final, menos o G inicial, que seria das substâncias isoladas, né? Então, seria o número de mols de A vezes o potencial químico de A isolado. Isso seria final menos inicial para o A. Para o B, a gente teria uma equação equivalente, é o número de mols de B vezes a diferença de potencial químico de B, o B, na mistura, no final, né, na mistura, menos o B separado, né, isolado. Ou nas condições que a gente pode chamar de condições padrão. Né? Quando a gente está numa solução, isso aqui essa equação aqui, ela é geral. Tá? Ela é simplesmente um uso da definição. Só que o que acontece com o potencial químico na mistura é uma coisa complexa. Não é uma coisa óbvia. Porque você tem uma variação. Quando a gente estava falando do potencial químico, do volume molar parcial, quando eu misturei água com etanol, teve uma variação do volume molar. A gente pincelou rapidamente que isso é causado pela mudança do arranjo das ligações de hidrogênio. Isso causa um aumento da densidade para as duas substâncias, ali na relação intermediária de concentração. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu tenho uma interação intermolecular água-água, ela é diferente da interação intermolecular água-etanol, que também deve ser diferente da interação intermolecular etanol-etanol. Então, essas mudanças nas interações intermoleculares, elas são relevantes em várias condições, né? Em várias condições. Só que essa variação complica muito o tratamento das soluções. Então, para a gente conseguir tratar as soluções de forma razoável, a gente tem que usar um modelo que simplifica as interações dentro de uma solução. A gente não pode ignorar as interações intermoleculares quando a gente está falando de solução, porque o que permite que haja a formação do estado líquido, por exemplo, de uma solução líquida, é justamente a existência das interações intermoleculares. Então, a gente não pode ignorar, mas a gente pode colocar um limite para as variações dessas interações intermoleculares. Então, a gente tem um modelo chamado de modelo de soluções ideais, que está escrito aqui. Esse modelo de soluções ideais, ele assume que as interações intermoleculares são idênticas entre os componentes. Isso faz com que a gente... É uma aproximação. No caso da água e do etanol, por exemplo, essa aproximação na região ali de fração molar em torno de 5 é muito ruim. Mas, como eu já mostrei, né, porque, nos extremos ali, em que eu tenho pouca água ou pouco etanol, eu consigo ficar perto dos valores iniciais. Então, existem condições, e em algumas outras misturas isso é mais fácil da gente assumir, né? Então, isso quer dizer que a gente está assumindo que a interação água-água, água-etanol e etanol são idênticas. Todos esses três tipos de interações intermoleculares seriam idênticos. Isso é verdade? Não, não é. Mas é um modelo. Simplifica o tratamento. Por que ele simplifica? Porque agora eu não tenho que levar em conta essa variação das interações intermoleculares. Eu vou simplesmente considerar que o potencial químico de cada componente depende só da fração molar, de mais nada. Só da composição. Né?
porque eu não tenho nenhum tipo de problema associado aqui às mudanças de interações intermoleculares quando a solução se forma, né? Com isso, eu posso escrever esse potencial químico aqui do A já misturado com B de uma forma mais simples, só com uma dependência com a fração molar. Então, a gente pode escrever que o potencial químico da espécie I, né, pode ser o A ou o B aqui, igual ao potencial químico da espécie isolada mais RT ln da fração molar dessa mesma espécie na mistura. Então, isso aqui é simplesmente uma dependência com a concentração, né, para o potencial químico. Se eu usar essa aproximação e usar essa expressão agora que mostra para a gente a variação do potencial químico dependendo unicamente da fração molar, eu posso escrever essa equação para os dois componentes da mistura, A e B. Então, é simplesmente colocar aqui os termos, né, o subscrito aqui correspondente a cada espécie. Então, né, repetindo a expressão aqui para a gente não se perder. Então, a gente assumiu aqui um modelo de soluções ideais para pegar essa primeira equação e escrever essa expressão aqui para o potencial químico das espécies na mistura. Então, o potencial químico das espécies na mistura pode ser escrito dessa forma. Certo? A gente só pode escrever isso aqui, essa segunda linha, porque a gente assumiu um modelo de soluções ideais. A gente vai ver formas de corrigir esse modelo mais adiante. E aí agora eu posso escrever a energia de Gibbs de mistura. Porque o que vai acontecer? Né? Ao substituir no potencial químico A e B, aqui nessa expressão de cima, eu vou ter potencial químico do B isolado menos potencial químico do B isolado. Esse termo aqui vai sumir. Então, os potenciais químicos das espécies isoladas vão desaparecer dessa expressão. E eu vou ficar com um ΔG de mistura que é dado unicamente por essa expressão. Na RT-ln de XA mais NB RT-ln de XB. Lembrando, então, que o número de mols ele vai ser dado simplesmente por o número de mols da espécie, do número de mols total, vai ser o Na vezes a fração molar de A. Isso dá para gente, isso aqui pode ser substituído aqui no lugar do Na, certo? Então, Na vai ser N dividido por XA. Certo? Então, a gente vai poder passar dessa terceira expressão para a quarta, em que eu posso aqui colocar em evidência o número de mols total e, dentro do parênteses, vai ficar simplesmente um termo que é só de fração molar. XA ln de XA mais XB ln de XB. Né? E aí, o que tem de legal aqui? Né? É assim, eu posso analisar esse termo aqui, ele é muito simples. Uma constante, a gente está assumindo que o processo acontece a temperatura constante, e o número de mols total também não varia. Né? A gente não está criando massa nem nada disso no sistema. Então, a gente só precisa analisar o que está entre parênteses aqui, para a gente ter uma ideia do sinal do ΔG de mistura. Né? Então, para eu analisar isso aqui, eu posso simplificar ainda mais a minha vida e lembrar que, como eu tenho uma mistura binária, XA mais XB dá 1. Então, XB é simplesmente 1 menos XA. Se eu substituir, onde eu encontro XB aqui, nessa expressão, se eu substituir por 1 menos XA, eu chego nessa última expressão. Por que eu quis fazer isso? Porque agora eu vou analisar o que está acontecendo e pensar no sinal do ΔG de mistura. Aí eu queria saber se vocês concordam comigo. XA é uma fração molar. Então, ele é um número qualquer entre 0 e 1. Positivo.
certo? Não existe fração molar negativa. Então, XA está entre 0 e 1. Vocês concordam? Sim. Obrigado. Do mesmo jeito, 1 menos XA é uma fração molar, também vai estar entre 0 e 1. Agora, outra afirmação que eu posso fazer para vocês. Como XA está entre 0 e 1, quer dizer que qualquer que seja o valor de XA, o ln de XA é um número negativo. Vocês concordam com isso também? Concordo. Então, isso vale para esse termo e vale para o segundo termo também, né? Então, o que acontece? Esse primeiro termo, XA ln de XA, ele necessariamente é negativo. E o segundo termo também, necessariamente, é negativo. Vocês concordam? Porque a gente vai ter uma epifania daqui a pouco, né? Se esses dois termos são negativos, quer dizer que necessariamente eu vou ter o valor entre parênteses aqui também um número negativo. Como o outro termo que está fora dos parênteses é necessariamente um número positivo, esse ΔG dá sempre menor que zero, independente do valor de XA e de XB. Olha só que interessante, né? Então, ele é sempre menor que zero, e a gente pode fazer as contas, né? Então, aqui está um gráfico, né? Em que aqui está plotado ΔG dividido por nRT, porque isso elimina o que quer que eu qualquer que seja o número de mols usado, a temperatura usada, esse gráfico vai ser sempre igual. Então, isso quer dizer o seguinte, que qualquer mistura A mais B, que seja uma mistura ideal, né, que seja uma solução ideal, ao misturar A e B, eu tenho uma diminuição da energia de Gibbs. E essa diminuição, ela vai ser cada vez menor até atingir um valor mínimo aqui para a fração molar meio. Então, né, e a partir daqui você tem um novo aumento até chegar aqui na substância A pura, né? Isso quer dizer então, que a situação... E aí, vamos lembrar, né? ΔG menor que zero é o critério de espontaneidade. Quer dizer que para uma mistura ideal, toda mistura é espontânea. Toda vez que eu tenho uma mistura ideal, a solução é espontânea. A formação da mistura é espontânea, né? Sempre, sempre, sempre. Faz sentido? Faz, né? Faz. Então, se eu misturar, pegar óleo de cozinha em casa e misturar com água, eu vou ter uma mistura perfeita. Vai ser uma mistura espontânea? Você acabou de falar de solução ideal. A gente não tem uma solução, né? Então, mas é uma mistura, certo? Ela só não é ideal. Certo? Sim. Mas mistura implica que você tem solução? Então, não necessariamente. Uma mistura eu pego duas coisas, ponho junto, estão misturadas, né? Então eu pego lá, sei lá, né, qualquer dois líquidos e misturo, eles são uma mistura, mas eles não necessariamente formam uma solução. Uma solução quer dizer que eu não consigo distinguir macroscopicamente de jeito nenhum partes dessa solução como sendo diferentes uma da outra, né? Por exemplo, esse exemplo que eu dei do óleo e da água, eu dei porque todo mundo já viu isso acontecer, né? No caso do óleo e da água, você sabe dizer onde está um e onde está o outro, certo? Então, não é uma solução, né? O que acontece, né? E aí está a limitação mais importante
desse modelo. Esse modelo assume que as interações intermoleculares entre todas as espécies são idênticas. Se você pegar um óleo, ele é basicamente um triglicerídeo, né? Tá lá, triglicerídeo não, ele é simplesmente um ácido graxo que está lá, líquido, né? E que você que tem as interações intermoleculares são muito fortemente ligadas a interações do tipo de polo, né? Ou interações que são muito pouco polares, né? Substâncias são muito pouco. Então, o tipo de interação é mais tipo Van der Waals, né? De polo, mas de polo CH, de polo CH. É um tipo de interação específico. Se eu pego a água, ela tem um tipo de interação molecular completamente diferente. Você tem a ligação ao H muito polarizada, você tem informação de ligação de hidrogênio e tudo mais. Então, quando você mistura essas duas substâncias, aproximar que as interações intermoleculares são idênticas, é um erro muito grosseiro. Certo? Então, a gente, para esse tipo de mistura, a gente não consegue considerar o sistema como um sistema ideal. Então, a gente vai ter que pensar em correções para esse modelo. Agora, por outro lado, se eu pegar uma mistura de benzeno com tolueno, o que é tolueno? Tolueno é um anel benzênico com um grupo CH3 adicionado em um dos carbonos, né? As interações intermoleculares entre moléculas de benzeno puro e moléculas de tolueno puras são muito parecidas. Quando eu misturo benzeno com tolueno, a variação das interações intermoleculares benzeno-tolueno em relação às substâncias puras é muito pequena. Então, benzeno e tolueno misturados se comportam praticamente como uma solução ideal. Tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente trabalha com esses modelos. Né? Então, tudo bem, para uma mistura ideal, isso aqui está razoável. Tá? Tá razoável ou não? Dentro do modelo, é isso que acontece. Só que esse modelo, como todo modelo, é limitado. A limitação dele é exatamente essa. Se você está misturando duas substâncias que são muito diferentes uma da outra, em termos de interação intermolecular, o erro associado vai ser muito grande se você usar esse modelo. E aí ele é onde o modelo falha, vamos dizer assim. É onde ele deixa de descrever direito o meu sistema. Tá bom? Eu tenho uma pergunta. Eu entendi sobre isso que você falou, né, da mistura do óleo e da água, mas aí eu fiquei pensando aqui, como seria para uma emulsão água e óleo? Ah, mas aí não. Mas aí uma emulsão, ela tipicamente é uma coisa metastável, tá? Metastável quer dizer o seguinte: você chega numa condição em que aquilo se mantém por um tempo, mas a maioria das emulsões, dado o tempo necessário, se você esperar o tempo necessário, elas separam fase, né? Elas ficam uma separada da outra. Vocês vão ver isso mais detalhes mais adiante, mas é isso que acontece. Então, uma emulsão, o que você faz com que, por algum processo, pode ser por micelização, pode ser por um monte de coisa, você força essa mistura, mas em termos microscópicos, você tem regiões que são ricas em um material e pobres no outro. É como se você tivesse pequeníssimas gotículas de material dispersas de um material dispersas no outro. Então, por exemplo, em cosmético, o pessoal tem feito muito isso, né? Você dispersa um certo material de interesse, né, para algum cosmético, você modifica o processo de alguma forma para que você consiga fazer essa emulsão. Você consegue misturar ele por um tempo. Se você deixar chegar no equilíbrio, e aí às vezes esse equilíbrio pode levar anos, né? Ele vai separar a fase. Mas enquanto ele está misturado, você consegue tratar como se fosse uma substância só. Só que do ponto de vista microscópico,
você tem pequenas regiões dessa mistura que são ricas de material e estão circuladas pelo solvente, né, pelo outro material. Você tem bolhas, né, pelo volume todo. Isso não é o estável, não é o termodinamicamente favorável, né? Eventualmente, se você esperar chegar no equilíbrio, vai separar. Tá? O trabalho todo é como é que você faz isso demorar mais. Então, você quer estabilizar a emulsão. Isso é possível de fazer. Tá? Mas aí é um outro trabalho. Aí você tá não lutando contra o ΔG, mas você está causando um impacto cinético. Se você chegar no equilíbrio, você vai ter a separação, mas você faz com que o processo para chegar nesse equilíbrio fique tão lento que você consegue usar aquele produto por meses sem que haja a separação de fases. Não sei se eu estou sendo... Entendi. Entendeu? Uhum. Mais alguma coisa? Pode falar aí, pessoal, por favor. Então, vamos lá, vamos analisar isso aqui, né? Só um pouquinho. Por que o mínimo vai ser lá no meio, né? Se a gente pensar aqui, né, a gente tem um número aqui, né? Então, se a fração molar na mistura binária for meio, esse número aqui é 0,5 e aqui 1 menos XA também vai ser 0,5. O LN dos dois valores, ele vai ser também igual. Né? Você vai ter o mesmo número aqui para o XA e para o 1 menos XA. Esses dois valores aqui vão estar multiplicados por um número, pelo mesmo número. Se você tiver, por exemplo, 0,1 e 0,9, um dos valores vai ser multiplicado por um número muito menor. Então, eu não sei se estou sendo claro, porque eu devia fazer a conta com vocês, né? Mas o que vai acontecer é que esse termo aqui interno vai ficar em módulo, vai ficar menor, né? Então vai ficar menos negativo. Né? E aí a gente chega naquele resultado lá do gráfico. Se eu quiser generalizar a equação, eu posso escrever isso aqui como uma somatória, né, da fração molar multiplicando o Ln da fração molar. Né? Uma coisa que é importante aqui a gente perceber é isso aqui. Né? Então, nenhum desses termos aqui é independente de temperatura, porque você está multiplicando pelo somatório, então todos os termos da equação são dependentes da temperatura. Então, a gente pode considerar essa possibilidade de igualar o menos T delta S de mistura, né, delta S total, com essa mesma expressão. Então, a gente vai chegar que o delta S de mistura é um número dado por esse termo aqui, que quer dizer o seguinte, que para todas as condições possíveis e imagináveis, a gente vai ter o delta S maior que zero para um sistema ideal. Né? E aí, isso vai implicar que o ΔH de mistura para uma solução ideal é zero. Não sei se isso fica claro, tão simples assim do que eu falei. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, a gente tem lá a definição, né, que o ΔG de mistura seria ΔH de mistura menos T ΔS de mistura. Só que, como todos os termos dependem da temperatura, o termo que depende de temperatura aqui nesse sistema é o termo de entropia, em princípio, né? No sistema não, na equação. Então, eu tenho um ΔS de mistura que vai ser dado pela equação toda lá, essa temperatura, porque vai cancelar aqui, e o ΔH de mistura é zero, para uma solução ideal novamente. Por que eu estou mostrando isso? Essa é uma outra limitação desse modelo. Né? Porque quando esse modelo ele implica que o ΔH de mistura
ele é zero. Vocês já misturaram, pegaram uma solução 5 mol por litro de ácido sulfúrico, por exemplo, e fizeram a diluição dessa mistura? Rápido. Se vocês fizerem isso, vocês vão perceber que o ΔH é longe de ser zero. Né? A mistura ela é tipicamente bastante exotérmica nesse caso. Em alguns outros casos, por exemplo, se vocês forem dissolver nitrato de potássio e vários sais de nitrato em geral, o ΔH, ao fazer a dissolução, vocês vão perceber um esfriamento da solução. Porque a dissolução do nitrato de potássio ela é bastante endotérmica. É até um experimento que a gente faz no lab de termodinâmica, que é medir esse ΔH de solução do nitrato de potássio, e a gente percebe que ele dá um valor da ordem de algumas dezenas de kJ por mol endotérmico, né, positivo. Então, de novo, por que o modelo diz isso? O modelo diz que isso é razoável dentro desse modelo porque você não tem variação das interações intermoleculares pelo modelo. Então, porque não tem nenhum ganho ou perda energética de você quebrar uma interação água-água para formar uma interação água-etanol, ou eu estava falando de ácido sulfúrico, né? Então não tem nenhum interesse, teria nenhum ganho energético em você quebrar uma interação água-água para formar uma interação água H+, água-sulfato, né? Porque as interações intermoleculares seriam idênticas, de acordo com o modelo. Só que a gente sabe, né, que é muito diferente uma interação água-água de uma interação intermolecular água-sulfato ou água H+. A ponto de que o H+, na verdade, nem existe livre em solução, forma uma nova espécie, né, que é o hidrônio. Então, o rearranjo das interações intermoleculares é que causa a liberação ou absorção de calor do meio na formação de uma solução. Num modelo em que você assume que todas as interações são ideais, se eu quebro a interação AB e formo a interação AA, o que eu perdi ao quebrar, o que eu usei para quebrar a interação AB, eu ganho exatamente a mesma quantidade de energia, formando a interação AA. Então, em princípio, é razoável o ΔH de mistura no modelo de soluções ideais ser zero. Mas, de novo, misturas reais, né, para a formação de soluções reais, em geral, tem um ΔH diferente de zero. Mais ou menos diferente de zero, dependendo de quão longe da idealidade essa solução está. Tudo bem? Já são 11h20. Eu acho que é melhor a gente parar por aqui, né, qualquer conteúdo, e aí a gente fica aqui só agora conversando sobre dúvidas que vocês tiverem. O que vocês acham? Por mim, tudo bem. Aliás, eu tô com dúvida em uma questão da lista que eu até tinha perguntado ao Rômulo, só que ele aconselhou a perguntar a você sobre ela. Será que você pode tirar a dúvida? Pode ser qual lista? 5, né? Isso, a número 5 é a questão 7, letra C, se eu não me engano. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu compartilhar então a lista com vocês. Você diz a 7C. Então, essa questão aqui, né? Isso.
Calcule a diferença na inclinação do gráfico de potencial químico versus pressão de cada lado do ponto de congelamento normal da água e ponto de vaporização normal da água, sabendo que as densidades de água e gelo são 0 a 0 graus Celsius, são 0,917 e 1 grama por ml, respectivamente. Já para a água e vapor d'água são tanto e tanto, respectivamente. Quão maior é o potencial químico do vapor d'água em relação ao potencial químico da água líquida a 1,2 atmosfera e 100 graus Celsius? Então, na letra A e na letra B, eu consegui fazer. Tá. Aí, como fala da inclinação, a gente teria que encontrar a derivada, eu consegui chegar. Isso. Só que a minha dúvida é que, por exemplo, ele está pedindo para calcular a diferença do potencial. Aí eu teria que calcular pela fórmula normal do potencial, porque assim, ele só me dá a pressão e a temperatura, ele não me dá mais muitas informações para eu conseguir calcular pela fórmula normal do potencial. Aí eu fiquei um pouco em dúvida como fazer Qual essa que é a questão. fórmula normal do potencial? Seria a da energia de Gibbs molar, que seria menos entropia molar, ΔT, mais volume molar, ΔP. Acho que é isso. Porque aqui, na verdade, o que você precisaria calcular, né, seria o potencial químico das duas fases. Você já mais ou menos fez isso, né? Se você calculou a derivada, você consegue calcular em outro ponto, né? O que você tem que pensar só é assim, você vai ter que assumir alguma coisa aqui. Então, vamos assumir, por exemplo, que a densidade da água não é afetada da água líquida, não é afetada pela pressão, né? Então, a gente vai pensar aqui que a gente tem um certo volume molar da água líquida mantido. Para o vapor d'água, você vai considerar que ele é um gás ideal e vai calcular o volume molar do vapor d'água, considerando essa pressão aqui, né? E daí você consegue usar essa expressão, né, que seria dada você conseguiria calcular a energia de Gibbs molar para cada uma delas e ver qual que é a diferença. Não sei se eu estou sendo claro. Porque aqui o que aconteceu, né? Você teve um aumento de pressão. Então, a 1 atmosfera exatamente, o potencial químico das duas fases teria que ser igual, certo? Que é a definição lá da escala Celsius, né? A 100 graus Celsius eu teria equilíbrio entre água no estado de vapor e água no estado líquido. Aqui o que aconteceu foi que eu mudei a pressão. Então, o que eu tenho que calcular, na verdade, é como eu estou assumindo que a variação de pressão não causou nenhuma alteração na água líquida, o que eu tenho que calcular é o que aconteceu com o potencial químico do vapor. Se eu calcular o que aconteceu com o potencial químico do vapor, eu vou poder dizer, eu vou poder calcular essa diferença. Não sei se está sendo claro. E aí você vai ver lá o VDP, né? Então, basicamente, eu calcularia só a parte da pressão, né? Isso. Porque aí você tem que tomar cuidado com os deltas, tá? Você falou V delta P, só que aí, na verdade, você está falando de gás, né? Então, no fundo, você teria que integrar VDP. Substituir o volume molar por RT sobre P, certo? Aí você, no final das contas, você fica com uma mudança que tem relação com a relação das pressões. Não sei se você está falando grego. Não, acho que agora dá para entender melhor, sim. Tá bom. Mais alguma dúvida aqui, aproveitando que a lista está aberta?
Eu tenho. Só um minutinho. Oi? Eu tenho mais uma dúvida. Só um minutinho que eu vou abrir ali no computador. Tá, no número 9, a gente tem essa tabela de valores aí. Eu estava conversando ontem com o Rômulo sobre essas duas questões também. Aí ele me sugeriu fazer a equação da curva e tal, mas eu fiz lá pelo método que a gente aprende no laboratório de física 1. Qual método? Sabe, você faz um gráfico log-log, no caso, aqui eu fiz só monolog, só log no eixo da pressão. Só no eixo da pressão. Aí você faz uma equação linear para essa reta, porque fica reto. Nesse caso, na verdade, ficou reto, porque consegue descrever a curva com uma expressão, com uma equação exponencial. Só que aí o meu cálculo ficou bem parecido, só que eu não consigo achar a interseção com eixo Y, então fica incompleto e acaba que a que eu consegui no Excel plotando o gráfico e pedindo a equação da linha de tendência ficou melhor. Aí eu acho que é melhor eu usar a que eu calculei ou a que o Excel me deu? Olha, então, na verdade, aí você tem que ver. Você calculou no braço, você fez os pontos lá, é isso? Não, eu não fiz os pontos, assim. Eu peguei os mesmos valores e fiz outro gráfico no Excel. Só que aí eu mudei só a escala ali do eixo pressão para ser uma escala logarítmica. Olha, só que o que acontece é o seguinte, aqui tem um pequeno problema aí, tá? Vou interromper aqui, porque eu não preciso dos dados, eu só quero te mostrar uma coisa. Tá certo. Olha só, eu não vou fazer a dedução aqui, mas quando você está trabalhando com esse tipo de dado, você vai chegar numa equação que você tem assim, ó. Tá? Não vou entrar nos detalhes de como que a gente chegou aqui, não, tá? Aí, se você integrar isso aqui, deixa eu ver se eu estou falando besteira. DLN de P, né? Não, isso. Isso. É essa aqui a expressão. Aí, quando você chega nessa expressão aqui, você vai ter que integrar isso aqui dos dois lados, né? Então, você vai ficar com LN de P, entre P padrão e o P que você está interessado, delta H sobre R, 1 sobre T, menos 1 sobre T, menos T, nessa situação inicial lá, né? Aí, o que acontece? Quando você vai fazer um gráfico, para você achar o ΔH, você vai ter que fazer um gráfico em que você considera, né, Y e X aqui. Então, você vai ter que fazer um gráfico em que você põe ln de P em função de 1 sobre T. Ao fazer isso aqui, você vai ter uma reta também, né? Isso aqui também você pode dizer que é ΔH sobre RT menos ΔH sobre RC padrão, né? Isso aqui vai te dar uma reta também, né? E aí, a inclinação dessa reta te dá ΔH sobre R. Aí, se você usar o R certo, né, o R em Joule, porque é alemão,
Sim. Você vai chegar no valor de ΔH em joule por mol, tá? Entendeu? Não sei se... O problema aqui é que você acabou fazendo um gráfico de ln de P, mas por T, né? Não por 1 sobre T. E aí você não tem como resolver esse problema. Não tem como você achar o ΔH porque você não está usando a relação correta. Aí, se você fizer no Excel, ou se você fizer em qualquer outra procedimento, o que você tem que fazer é, você vai pegar os seus dados de pressão, vai fazer o LN deles, e aí você pode dividir pela pressão padrão, né, para ficar mais fácil, porque isso aqui seria, né, um jeito de resolver isso aqui seria LN de P sobre P padrão. E aí você divide pela pressão padrão na unidade que você for usar. Que aí não importa qual seja a unidade de pressão que você usar, vai dar sempre o mesmo valor, né? E aí você plota por 1 sobre T. Por quê? Porque essa é a expressão que sai quando você está fazendo quando você está fazendo a relação. Isso aqui sai lá de Clausius, Clapeyron, né? E tal. Sim. Os cálculos, assim, literais eu já tinha feito, já estava tudo engatilhado. Só que aí eu achei que, sim, eu ia precisar... Quer dizer, eu preciso da pressão na temperatura de 150, é isso? 150 Kelvin. Não, então, mas aí você não precisa se preocupar com isso, porque ao achar isso daqui, você vai poder calcular, porque o coeficiente linear dessa reta que você ajustar aqui, ele vai te dar essa temperatura aqui. Tá? Entendi. Sendo justo, sim. O Rômulo falou para eu transformar numa reta. Eu posso ter entendido errado, então... Talvez ele não queria entregar o ouro. Isso. Porque assim, é sempre assim, né? No fundo, a gente fica brincando, mas é verdade. Como é que a gente vai achar essas coisas? É sempre achando um gráfico, é sempre linearizando. Porque ao linearizar, você tem relações conhecidas, né? Você consegue determinar as relações que te interessam. Então é sempre através do gráfico. Quando você tem uma série de dados assim, você pode ter certeza que é porque você vai precisar fazer um gráfico. Basicamente. Né? Porque a gente... É um procedimento muito, muito relevante, muito importante quando você está tentando levantar esses dados físico-químicos, né? Você precisa fazer uma série de medidas experimentais variando algum parâmetro para que você tenha como achar, a partir das relações que você obteve lá, das definições das grandezas, para você achar o que te interessa. Então, o que te interessa, porque é o que está sendo pedido no exercício aí é o ΔH, né? Se eu não me engano. É isso mesmo. Pede o ΔH, a entalpia padrão de sublimação. Então, você vai encontrar isso diretamente ao fazer o gráfico certo. Porque o que é o gráfico certo? É o gráfico que lineariza a relação que você tem, né, que te permite achar o ΔH. Obrigado. E como a número 10 também é bem parecido, acho que é a mesma explicação. Isso. Tá certo, então. Eita, meu microfone tá fazendo chiado, alguma coisa assim? Não, de vez em quando corta. Entendi. Então tá. Muito obrigado. Eu que agradeço pela pergunta. Certo? Professor, aproveitando que o Henrique puxou essa questão do gráfico, eu fiquei em dúvida um pouquinho sobre a 8, porque assim, ele me dá 2 equações. Então, se eu utilizar essa equação aí, eu consigo achar valores que me possibilitam fazer um gráfico pelo Excel. Se eu fizer, por exemplo, no caso da primeira, que ele me dá um valor, uma equação para poder fazer a pressão. Aí, se eu encontrar valores de pressão e utilizar, tipo, valores arbitrários de temperatura,
eu consigo achar um gráfico que dá uma expressão parecida a essa daí, que no caso é uma equação do segundo grau, né? E no segundo ele dá um gráfico meio parecido do LN, não dá exatamente o LN. Eu teria que fazer desse jeito, tipo, inventando valores para temperatura, ou tem um outro jeito de fazer o gráfico? Não, aqui o mais fácil é isso mesmo que você falou, né? Você coloca valores, não inventando, mas você põe lá a partir de um certo, né? De um certo número aí, por exemplo, se você quer a líquido vapor, não tem sentido você colocar acima de 593 Kelvin a temperatura, porque a temperatura é crítica, certo? Então, qualquer valor abaixo disso, você vai ter a linha de coexistência líquido-vapor, e aí você pode fazer depois a sólido-líquido, em algum momento as duas linhas vão se cruzar, certo? Ali, as duas linhas acabam, porque onde elas se cruzam vai ser o ponto triplo, né? Porque aí você poderia fazer a sólido vapor também, que não tem aí, né? Então, seria esse o gráfico, certo? Então, mas no caso, eu fiz dois gráficos diferentes, porque assim, eu Isso. fiz um de pressão por temperatura e um de LN por temperatura. E aí eles deram desenhos um pouquinho diferentes. Tem problema, tipo, fazer cada parte um gráfico para um e um gráfico para outro? Não está dizendo que você não pode fazer, né? Se você quisesse fazer o diagrama de fases, você poderia colocar os dois em pressão, né? E aí você poderia dizer onde eles cruzam, tá? Ficaria mais bonito, mas não está dizendo em lugar nenhum que você não pode fazer de outro jeito. Né? Beleza não é critério de correção. Posso entrar na discussão? Dá licença. Eu fiz de um jeito um pouco diferente. Em vez de chutar valores aleatórios para temperatura, para fazer um gráfico no Excel, eu fui direto com a expressão numa calculadora gráfica, Desmos, GeoGebra, e aí você consegue o gráfico. Só você botar direitinho ali, aí trocar P por Y e T por X e fazer a substituição ali do ponto da temperatura do ponto triplo e da pressão do ponto triplo. A segunda expressão, inclusive, ela termina certinho lá no ponto crítico, ela não avança mais, porque por conta do LN mesmo. E aí você não tem nem problema dessa mudança de escala, de pressão e LN da pressão. Você consegue fazer isso no Excel também, a princípio, tá? Não é impossível, não. Você colocar uma expressão e ele calcular para você. Mas os dois procedimentos estão certos, tá, Isadora? Não tem problema nenhum. E aí também eu fiz de dois jeitos. Para achar os pontos de ebulição e padrão, de ebulição padrão e fusão normal, eu calculei na mão, entre aspas, né? Calculei na calculadora, mas na mão, e também lá na calculadora gráfica, enfim, nesses sites e programas que plotam os gráficos, geralmente usam nas matérias da matemática. Você consegue dar zoom e você dá zoom suficiente que você não tem uma alteração tão grande, e aí você consegue até que com uma certa exatidão ali o valor. Então é uma estimativa bastante razoável, também está certo. Você pode usar o gráfico, é o método gráfico para achar isso. Tá? Não tem problema nenhum, não. Veja que não tem uma solução única, né? O importante é você conseguir fazer com que essas coisas, você conseguir entender também o procedimento que você está fazendo, né? Uma coisa interessante para perceber aqui, só que agora eu estava lendo de novo a questão, é que ele te dá valores, por exemplo, do ponto triplo. Né? Ele te dá o valor do ponto triplo,
né? Pressão e valor pressão e temperatura do ponto triplo. Isso é interessante porque você também sabe, se você for usar uma tabela com valores, você vai usar entre o ponto triplo e a temperatura crítica, pelo menos para líquido vapor, né? Para sólido líquido, você pode usar valores até mais altos de temperatura se quiser, mas isso vai tornar um gráfico muito, né, muito comprido. Mas você não tem sentido você fazer para temperaturas abaixo da temperatura crítica para as duas linhas de coexistência, tá? É a única limitação. De resto. E aí, para fazer a D, vocês vão precisar resolver, né, esse problema, resolver mesmo a expressão. Mas nada demais. Muito obrigada, professor. De nada. Eu só queria dividir mesmo com os colegas, que eu achei mais prático e mais rápido de fazer pelo método gráfico do que calculando, que é bem chatinho. Experimentalmente, você vai acabar fazendo muita coisa por método gráfico, né? Então, é válido, com certeza. Obrigado. Algo mais, pessoal? Bom, senão eu vou parar de gravar aqui. Vocês podem continuar falando, né? Se for o caso. A gente já